Fala, turma! Turma, hoje a gente vai ver um dos assuntos mais cobrados quando eu falo do regime jurídico único do município de Marabá, do Pará, tá? Mas antes disso, deixa eu falar para vocês. Gente, tem o link aqui no nosso segundo grupo, porque o primeiro já está lotado, onde eu compartilho material, as aulas, slides de hoje e etc. E também o seguinte, estou terminando de criar um apostila com assunto comentado e questões, e também vai estar dentro de um pacote aulas de revisão para a prova com os assuntos mais cobrados. Se tiver interesse, é só entrar no grupo e mandar mensagem também no meu privado, que eu tiro todas as suas dúvidas. Vamos lá então? Então vamos lá, gente. Agora a gente vai ver o quê? A gente vai ver as formas de provimento do artigo 10. Primeira coisa que a gente tem que fazer é a leitura do artigo e ver quais são as formas de provimento. Então ele traz para a gente aqui, ó, que formas de provimento do cargo público. São 7. Nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento e promoção. Então a primeira coisa que você tem que saber aqui, quais são as formas de provimento. E são essas 7. Então a primeira coisa que você pode perguntar na sua prova. Então vamos de novo? Nomeação, readaptação, reversão, reintegração, recondução, aproveitamento e promoção, tá? O que a gente vai fazer agora? Agora a gente vai estudar uma por uma e os macetes para você memorizar, porque quando esse assunto ele é cobrado, fala assim, é uma limitação física ou mental. Qual dessas formas de provimento? Aí tá lá, reversão, readaptação, e aqui a gente vai trazer isso para você não errar mais questões sobre isso, tá? Vamos lá? Vamos lá, uma lida então dos outros artigos. Então é o seguinte, ó, inciso 1 fala nomeação. Fala nomeação, forma de provimento de cargo público efetivo pertencente ao quadro permanente da instituição através de ato formal. Então a primeira coisa que a gente vai ver aqui, ó, é a nomeação. E a gente já sabe o seguinte, que a nomeação é uma forma de provimento. Acabamos de ver agora. Isso mesmo, tá? É uma forma de provimento que ela vai se dar tanto no cargo, a gente fala de um cargo efetivo, também pode ser de um cargo que a gente vai falar que é um cargo o quê? Em comissão. A gente já viu a diferença entre eles, mas vamos repetir? Cargo efetivo, eu tenho um concurso público, não é isso? Eu tenho um concurso público. E já no cargo, eu tenho uma livre nomeação, né? Não passa em concurso, tá? Isso é a diferença básica entre eles, tá? Mas você tem que saber que o provimento, ele é a forma de, né, o provimento, não, a nomeação, ela é a única forma de provimento que a gente fala que é provimento original, tá? É a única forma de provimento original. Isso quer dizer o seguinte, que as formas de provimento que a gente vai ver agora são formas de provimento derivado. Então, todas as outras a gente forma de provimento derivado, tá? Então, a única provimento original é a nomeação, que pode ser cargo efetivo ou cargo em comissão. E agora a gente vai ver as formas de provimento derivado, tá? E a primeira forma de provimento derivado que ele traz pra gente, no inciso 2, é a readaptação. Ele fala, readaptação é a investidura do servidor em um cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física, mental ou sensorial. Então, vamos lá? Coloca aqui, ó. A gente vai ver agora a readaptação. Então, ele fala o seguinte, ó. O que é a readaptação? Ele fala que é a investidura do servidor em... Então ele fala, readaptação é a investidura do servidor, né, que sofre. E agora vem um ponto importante, a investidura do servidor que sofre. Aí você coloca aqui, ó, uma limitação. Aí ele traz 3 tipos de limitações, né? Limitação física, mental e, por último, ou sensorial, né? Que não é muito comum ver essa sensorial em outros concursos, tá? Aqui no regime jurídico único, ele trouxe para a gente a sensorial. Então, readaptação é a investidura do servidor que sofreu uma limitação física, mental ou sensorial. E ele fala o seguinte, essa readaptação, ela tem que ser o quê? Ela tem que ser em um cargo, né? Em um cargo de
atribuições e responsabilidades compatíveis, tá? Então ele tem que ser readaptado em um cargo com atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação. Beleza? Então vamos lá? Readaptação é a investidura do servidor que sofrer limitação física, mental ou sensorial, e essa readaptação tem que ser feita em um cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis. Digamos o seguinte, ó, digamos que João, servidor público, guarda municipal, ele sofre um acidente e nesse acidente ele fica paraplégico. Então, nesse caso, João não pode mais exercer as suas atribuições de guarda municipal e ele vai ser readaptado em outro cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis, tá? Isso é um exemplo de readaptação. Outra coisa que vocês têm que saber de readaptação. Readaptação, ela é uma forma híbrida. Mas, professor, por que a readaptação é uma forma híbrida? Porque a gente vê o seguinte, a readaptação é tanto uma forma de provimento, que a gente está vendo agora, porque é o seguinte, quando você entra em outro cargo, você está o quê? Você está fazendo um provimento derivado nesse cargo. João, quando vai para outro cargo, um cargo administrativo, por exemplo, ele está sendo o quê? Provido naquele cargo. Porém, o cargo que ele estava de guarda municipal fica vago, não fica? Então, esse cargo que ficou vago, a gente fala que é uma forma de vacância, tá? Então, a readaptação ela pode ser tanto uma forma de provimento e de vacância, porque ela é híbrida. Então, geralmente pergunta assim, são formas de vacância e coloca a readaptação? Muita gente erra isso aqui, por quê? Porque fala, não, o professor falou que a readaptação é uma forma de provimento. Só que também é uma forma de vacância. Atente a isso. Por isso que eu estou focando, falando que a readaptação ela é híbrida, tá? Porque é uma forma de provimento e também de vacância. Tá, gente? Então, isso é a readaptação. É a investidura do servidor que sofre uma limitação física, mental e sensorial e um cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com essa limitação. Beleza? E ainda tem um macete para você memorizar. Então, fala assim, ó, readaptação tem o D, que vai lembrar deficiente, tá? Então, nesse caso, deficiente, vai lembrar limitação física, mental ou sensorial. É só um macete para lembrar, tá? Nenhuma relação, mas aqui ajuda na hora que perguntarem. Então, vamos à nossa próxima, o quê? A nossa próxima forma de provimento, tá? Então, vou apagar aqui para a gente dar continuidade no assunto. Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver a reversão, tá? Vamos ver o que o artigo vai falar para a gente sobre a reversão. Então, de novo, vamos primeiro ao slide, depois ao macete errado aqui no quadro. Então, falou o seguinte, reversão é o retorno à atividade do servidor aposentado por invalidez quando, por junta médica oficial do município, forem considerados insubsistentes os motivos da aposentadoria. Então, vamos lá? Coloque aí bonitinho nossa próxima forma de provimento, que é a reversão. Então, é o seguinte, ó, o que ele fala que é reversão? Retorno do servidor aposentado. Então ele fala, quando por junta médicas considera o quê? Insubsistente, não existe mais, insubsistentes os motivos de sua aposentadoria. Beleza? Então é o seguinte, o que é reversão? Retorno do servidor aposentado. Foque nisso aí, tá, gente? Isso que é importante. Retorno do servidor aposentado quando o quê? Insubsistente. Não existe mais o motivo da sua aposentadoria. Como assim? Digamos que o guarda municipal no acidente, ele não ficou paraplégico, ficou tetraplégico, ou seja, não tem como readaptar ele porque não tem mais cargo compatível com essa limitação física dele. O que vai acontecer? Esse guarda ele vai ser aposentado por invalidez. Mas o seguinte, digamos ainda o quê? Digamos ainda que nesse caso, passa um tempo e ele melhore. Aí tá passando o colega dele, avista ele jogando vôlei na praia, né? Dá até vontade de jogar vôlei na praia também. E o que vai acontecer? Nesse caso, ele vai avisar e a administração vai chamar ele. Por quê? Porque nesse caso, ele tem que retornar, porque não existe mais o motivo da sua aposentadoria, que foi a sua limitação física, tá? Então, nesse caso,
ele não existe mais, vai ocorrer a reversão, tá, gente? Então, o que é reversão? Aqui, ó, reversão, gente, tem um macete também. O V de velho, que então reversão vai lembrar o retorno do servidor aposentado quando não é subsistente o motivo de sua aposentadoria. O V de velho vai lembrar aposentado, tá, gente? Não tem nenhuma, só uma relação para macete, tá? Sem nenhuma relação também, beleza? Fica mais fácil. Tranquilo, né, gente? Terminamos dessa outra forma, vamos para a próxima, que é a reintegração. Coloca aí. Reintegração. Integração que cai muito em prova, tá, gente? Então, o que a gente vai? Primeiro lá nos... O que fala pra gente, né? Ele fala o seguinte, ó. Reintegração é a revestidura do servidor a seu cargo quando sua demissão for invalidada por sentença judicial transitada em julgado com ressarcimento de todos os prejuízos resultantes do afastamento. Então, reintegração é a revestidura do servidor a seu cargo quando sua demissão for invalidada, tá? Então, coloca aqui, ó. Reintegração é o retorno do servidor ao seu cargo, ou cargo anteriormente ocupado. E aqui vem a palavra mágica, né? Quando invalidada, a palavrinha mágica, ó, invalidada sua demissão. E ele fala o seguinte, ó. Essa demissão, ela pode se dar tanto por uma decisão judicial, quando por uma decisão, o que, gente? Para uma decisão que a gente fala que é uma decisão administrativa. Então, quando a gente vai ocorrer aqui a reintegração, retorno do servidor a seu cargo anteriormente ocupado, né? Ou seu cargo, quando invalidada sua decisão, pode ser por decisão judicial ou decisão administrativa. E ele tem direito ao quê? A todas as vantagens, né, que ele deixou de perceber no tempo que ele foi afastado, tá? Então isso é reintegração, beleza? Gente, vamos lá, dar um exemplo. Digamos que Joãozinho, ele é de um partido contrário ao partido do seu superior. Então o superior, ele demite Joãozinho. Só que Joãozinho consegue provar que a sua demissão foi por interesse particular e não interesse público, e ele o quê? Consegue reintegrar ao cargo anteriormente ocupado. Então eu estou falando que isso é a reintegração, tá? Outra coisa, a reintegração, ele fala que tem direito a tudo aquilo que deixou perceber no tempo afastado, tá? Todos os direitos e vantagens. Por quê? Porque a gente vê em direito administrativo que a reintegração é um ato de o quê? De anulação. Anula-se o ato praticado. Se anula o ato praticado, gente, tem um efeito que a gente chama de efeito ex tunc, retorna até a decisão. Então é como ele nunca tivesse sido o quê? Demitido. Por isso que ele tem direito a tudo aquilo que ele deixou de ganhar. Porque como esse tem um efeito ex tunc, volta na decisão, é como ele nunca tivesse sido demitido, tem direito a tudo aquilo que deixou de perceber, tá? E a reintegração, gente, ó o macete. Reintegração aqui, ó, tem o in, né? Então, aqui, vai lembrar o seguinte, ó, reintegração é o retorno do servidor ao seu cargo quando, aqui, ó, invalidada a sua demissão, por decisão judicial ou decisão administrativa, tá? Então, lembre-se do invalidada a sua demissão. Quando for reintegração, vai falar essas palavras, essas são as palavrinhas mágicas da reintegração. Invalidada sua demissão, tá? A gente fala da reintegração. Gente, é isso. Vamos, então, continuar para as próximas formas de provimento, tá? Então, ó, já vimos reversão, reintegração, promoção, readaptação. E agora a gente vai ver as próximas. Falta mais 3 para a gente concluir, né? Concluir essa aula e você não errar mais isso quando cair na sua prova. Beleza? Então, vamos lá. O que fala para a gente o próximo slide? Então, agora a gente vai ver a recondução, o aproveitamento e a promoção. Primeiro com a recondução, é claro. É o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. Então, ó, coloca aí. Próximo, então, recondução. E ele fala o seguinte. O que é recondução? É o retorno, bem simples, né? Do servidor ao cargo
anteriormente ocupado. Só que ele não fala para a gente o seguinte, ó, que esse retorno ele pode se dar de duas maneiras. Quando, né, inabilitado ou reprovado, inabilitado no estágio probatório, tá? Ou quando o que, gente? Quando estiver no cargo da pessoa reintegrada. Então, dessas duas formas pode ocorrer a recondução. Então, o que é recondução? Retorno do servidor ao cargo, não é isso? Fala um R aqui. Anteriormente ocupado, que pode se dar de duas maneiras. Inabilitação no estágio probatório, quando estiver no cargo da pessoa reintegrada. Vamos lá. Gente, então vamos ver a primeira situação. Inabilitação no estágio probatório. Como assim? Professor, como estou em dúvida. Como assim que reprovou? Se a pessoa não reprovou, ela não vai ser exonerada? Mas assim, digamos que a pessoa ela tem um cargo público auxiliar administrativo. Ele faz outro concurso, para a polícia, por exemplo. Aí, quando ele faz o concurso, ele tem que fazer um novo estágio probatório. Só que, em vez de pedir exoneração, que quebra o vínculo, ele pede uma licença, por exemplo. E para fazer o estágio probatório do outro concurso. Só que no estágio probatório pode ocorrer duas coisas. Ele reprova, porque não atinge os requisitos. A gente já viu isso. E, nesse caso, também, ele vai ser o quê? Ou ele pode pedir exoneração e nem fazer lá o estágio, porque não gostou daquele cargo. Gente, vamos lá. Se nesse caso ele pediu uma licença, ele não saiu, não pediu exoneração, o que vai acontecer? Vai acontecer a recondução, que é o quê? Ele é reconduzido ao cargo anteriormente que ele ocupava, tá? Isso é a recondução. Então, se a pessoa reprova no estágio probatório, quando ela pediu licença do seu cargo, vai acontecer a recondução, que é o retorno ao servidor ao cargo anteriormente ocupado. Isso é a primeira forma de recondução. A segunda é o seguinte, ó, quando estiver no cargo da pessoa reintegrada. Como assim, professor? Ó, vamos fazer um desenho para tentar explicar para vocês. Então, eu estou aqui, nesse cargo, né? O que vai acontecer comigo? Eu sou demitido. Então, se eu sou demitido no meu cargo, eu saio fora, digamos aqui, eu saio fora da administração pública. O que aconteceu? Esse cargo aqui que eu saí fora, que eu fui demitido, ele ficou vago. Nesse que eu estava aqui, eu fui para o local, eu fui para o lugar da pessoa que foi demitida, não é isso? Só que aqui eu entrei, né, e veio uma decisão judicial que fez o quê? Que me reintegrou, né, ao cargo anteriormente ocupado. Então, o que vai acontecer? Eu vou voltar, tá vendo? Para o cargo que eu ocupava anteriormente. Porém, quando chega aqui, tem uma pessoa no meu local. Só que é o seguinte, a pessoa reintegrada, ela tem prioridade ao cargo anteriormente ocupado. Então, essa pessoa que estava aqui, que saiu desse cargo, ela é reconduzida a esse cargo. Isso aí é a segunda forma de recondução. Quando estiver no cargo da pessoa reintegrada, essa pessoa ela é reconduzida, é a segunda forma, tá? Então, gente, quando eu falo em recondução, eu falo retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado, tá? Tem um macete aqui também que fala o ré, vai lembrar o que, gente? Retorno, e o C lembra do cargo, tá? Retorno ao cargo, tá? Um macetinho básico para vocês. Espero que tenham entendido. Vamos para a nossa próxima forma de provimento. Então, a nossa próxima forma de provimento é o aproveitamento, tá? Lembrando que alguns estatutos, o aproveitamento não é forma de provimento, tá? Somente aqui também no Estatuto de Marabá, o aproveitamento é uma forma de provimento, até rimou, né? Bonitinho para vocês aí. Então, vamos lá. Aproveitamento. O que a gente vai ver sobre o aproveitamento? Vamos ver o que ele fala para a gente sobre isso. Ele fala o seguinte, aproveitamento é o reingresso no serviço do servidor em disponibilidade, em cargo de natureza e padrão de vencimento equivalente ao que ocupava. Então, aproveitamento é a reintegração, né? Reintegração não, reingresso no serviço público do servidor em disponibilidade, tá? Então, ó,
vamos colocar o conceito de aproveitamento para a gente. Vou colocar aqui, azul que fica melhor. Então, ele fala assim, aproveitamento. O que é aproveitamento? Ele fala, aproveitamento é reingresso da pessoa. Não é da pessoa, não, servidor, né? Do servidor colocado aqui, ó. Colocado em disponibilidade. Só para que coloquei aqui, gente, para lembrar o seguinte, ó, a disponibilidade, ela pode ocorrer de duas maneiras. Como assim? A disponibilidade, ela pode ocorrer tanto que a gente fala por extinção do cargo ou cargo desnecessário, tá? Então, ó, quando eu falo aqui na disponibilidade, ela pode ser tanto para extinção do cargo ou cargo desnecessário. Então, quando isso ocorre, quando acontece a extinção do cargo ou cargo desnecessário, essa pessoa é colocada em disponibilidade. Se ela é colocada em disponibilidade, ela pode ser o quê? Aproveitada. E o quê? Regressar, no caso, ao cargo por esse motivo, tá? Então, aproveitamento é o reingresso do servidor colocado em disponibilidade quando extinto o seu cargo ou quando esse cargo ele é desnecessário, ele tem que ser aproveitado. Só que fala o seguinte ainda pra gente, ó, encargo de natureza e padrão de vencimento equivalente ao que ocupava. Então ele vai fazer colocado em disponibilidade e aproveitado, e esse aproveitamento tem que ser cargo com o que, gente, ó? Atribuições e vencimentos compatíveis ao anterior, tá? Então, ela tem que ser, nesse caso, aproveitada em um cargo de atribuições e vencimentos compatíveis, é isso que fala pra gente, beleza? Então, o aproveitamento é o reingresso do servidor colocado em disponibilidade. Essa disponibilidade ela pode ser pela extinção do cargo ou cargo desnecessário. Só que esse cargo que ele vai ser aproveitado tem que ser cargo com atribuições e vencimentos compatíveis. É isso que é o aproveitamento, e aqui é uma forma de provimento. Chegamos então, gente, à nossa última forma de provimento, que é a promoção, né? Não é promoção para mocinha lá da feira não, tá, gente? O pessoal fala, é a promoção aqui quando você vai sair de um cargo com classe menor para um cargo com classe superior. O que ele fala para a gente? Promoção é a elevação do servidor a uma posição que lhe assegure maior vencimento básico dentro da mesma categoria funcional, tá? Então, beleza. Como assim, professor? Vamos lá. Então, aqui a gente tem uma categoria funcional. Beleza? E aqui a gente tem, nessa categoria funcional, digamos que o cargo de analista. O que vai acontecer? Presta atenção. Aqui, digamos que aqui seja classe A, classe analista classe B e analista classe C. Então, o que ele fala para a gente? Ele fala que promoção é a elevação, né, para um melhor vencimento, um maior vencimento dentro da mesma categoria funcional. Então, a gente tem aqui, nessa categoria funcional de analista, a gente tem as classes. E cada classe aqui, é claro, que o vencimento básico ele é maior, tá? Então, o que ele fala? Então, ele fala que promoção é a elevação. Então, digamos que a pessoa é analista A e ele vai ser promovido para B. Isso é a promoção, tá? Então, a promoção é quando ele vai de uma classe A para a classe B. Ele está levando, ele está nesse caso aí, sendo promovido, porque ele está elevando o quê? Ele está elevando a sua classe dentro da mesma categoria funcional, né? Aumentando o seu vencimento básico, tá? Só que é o seguinte, ó, a promoção que a gente está vendo aqui, ela tem outra característica também. O que tem a promoção?
A promoção, gente, ela também é híbrida. Coloca aí, ó. Por que a promoção ela é híbrida? Ela é híbrida porque, vamos lá, raciocínio. Quando eu estou na classe A e sou promovido para a classe B, vamos lá, a classe A não fica vaga? Se eu saio da classe A para B, não fica vaga? Então isso eu falo que é o quê? É uma forma de vacância. Beleza. Então quando eu estou entrando na classe B, eu estou sendo o quê? Provido à classe B. Isso é uma forma de provimento. Então a gente pode falar o quê? Pode falar que a promoção, assim como a readaptação, elas são híbridas porque são forma de vacância e forma de provimento. Beleza? Porque eu saio de uma classe e vou para uma classe imediatamente superior. Onde o que é superior? Que ele fala aí pra gente, os vencimentos, né? É superior. Eu aumento meu vencimento básico. Isso é promoção, tá? Gente, então é isso. A gente terminou essa aula grande, mas muito importante para seu estudo. Vimos as formas de provimento, quais são elas, né? Nomeação, reintegração, reversão, promoção, aproveitamento, recondução. Vimos os macetes para você memorizar de uma forma mais descomplicada possível. Vimos cada uma e seu detalhe mais importante que vai ser cobrado na sua prova. Gente, peço o seguinte, se você está gostando dessa aula e quer mais aulas, me ajude que eu vou ajudar vocês a serem aprovados. Me ajude curtindo, se inscrevendo, comentando, né, aí nos vídeos, fazendo crítica sugestiva, não importa, tá? Para a gente estar crescendo e cada vez mais o quê? Postando conteúdo para vocês. Muito obrigado e até nosso próximo vídeo.